Tá ajeitado na cadeira aí, Duzeira? Tô. Você ajeita aí, pô. Tá de boa aqui? Peruquinha, Dudu Pequeno. Peruquinha. Dudu Peruquinha. On fire, papai, on fire. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse podcast a gente vai estar falando sobre um tópico muito legal que é um valor aqui dentro da empresa, que é contribuir, né? Que é juntos somos mais inteligentes do que sozinhos. Excelente. E para dar início aí a esse podcast, eu já quero te perguntar, Pedro, o que significa esse valor contribuir para você? Caraca. Essas respostas que você me pergunta, assim, que dá pra Essas gente... perguntas. Essas perguntas que você me faz, Ah, que faz a gente encerrar o podcast na primeira frase já. ah é? É. Não, mas a gente dá Vamos continuidade. dar continuidade. Contribuição, né? Contribuir, para mim, significa você doar, significa você entender que sozinho você não vai nem rápido e nem para lugar nenhum. Né? Tem um ditado que diz assim, né? Sozinho você vai mais rápido Aham. e junto você vai mais longe. Né? Não tem? Aham. Um ditado, sei lá, um provérbio, uma frase. É. Alguém uma vez disse isso aí, né? Ditado africano, acho. Um negócio assim. Vai depender de quem você escutou primeiro, né? Então, aí tem isso, né? Que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. E na verdade, eu creio que não. Eu creio que sozinho você não vai para lugar nenhum, sabe? Uhum. E aí a contribuição, ela é parte inerente de uma boa relação humana, sacou? Então, quando eu olho para a contribuição, eu não falo só de contribuir no sentido de doação, doar dinheiro para instituição de caridade. Para mim, contribuição é um estado de espírito mesmo, é uma disposição de você entender que você não é suficiente sozinho. E a partir desse entendimento, você faz o quê? Você faz se doar, você se entrega, você, né, para mim a contribuição ela tem a ver com você conseguir ter a capacidade de enxergar suas próprias vulnerabilidades, entendeu? E admitir que você é vulnerável. Tá? Legal. E aí isso leva a gente para um lugar onde você vai estar ali disposto, aberto para contribuir. Daí a frase que fortalece esse valor, né? Juntos somos mais inteligentes do que sozinhos. Então, quando a gente se abre para contribuir, a gente consegue encontrar essa inteligência que supera qualquer inteligência individual, né? Que é o trabalho em equipe, faz isso acontecer. Que é o conceito de mastermind, se manifesta nesse lugar, né? Nesse lugar da contribuição, nesse lugar onde as pessoas estão abertas a dividir. Se eu estou aberto a dividir, eu saio mais enriquecido do que eu cheguei. Por quê? Porque, vamos imaginar aqui, é uma lógica que quebra um pouco a mentalidade da escassez, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, vou dar um exemplo para ficar bem claro isso, porque é uma coisa bem filosófica, assim, conceito muito filosófico para mim, né? Mas que é para trazer isso pro chão, assim. Você tem uma ideia de fazer alguma coisa. Eu tenho outra ideia. Eu coloco a minha ideia na mesa e você coloca a sua ideia na mesa, a gente sai cada um com duas ideias. Uau. E a junção dessas duas ideias podem criar, inclusive, uma nova. Né? Criar uma nova, uma coisa nova que a gente não entende. Aí a gente, ao invés de sair com duas cada um sai com três. Então, um poder de multiplicação bizarro. E onde que a gente encontra isso? Na contribuição, sacou? Legal. Então, para mim, contribuir vai muito além do aspecto simplesmente, né, do conceito da palavra contribuir, entendeu? Por isso esse valor é um valor forte, né, para nós na mentalidade empreendedora. E está relacionado também não só ao fato de
de você compartilhar aquilo que você tem, mas é você se colocar também numa posição de aprender com outras pessoas, né? Total. Fala um pouco mais sobre isso. É aquilo, né, cara? Tipo, se você não tem capacidade de sentar pra aprender, quem somos nós, né? Pra querer levantar pra ensinar, sabe? Uhum, Então, assim, é aquilo, né? Ah, sei lá, a pessoa que diz, eu nasci pra ser mentor, sacou? E não pra uhum, ser aluno, né? uhum, Onde que tá isso, entendeu? Onde é que tá esse coração, entendeu? Alguém que não tem a humildade de sentar pra aprender, entendeu? uhum. Pra mim, quem mais tem que ter a capacidade de aprender é alguém que é um mentor, que é um aluno, que é um mestre. Pra mim, os maiores mestres das pessoas mais sábias, mais interessantes que eu já sentei pra conversar, de inteligência, de poder aquisitivo, de sucesso, né, em várias, né, áreas da vida. Cara, o que mais me surpreende nessas pessoas é a capacidade que eles têm de se colocar na posição de aluno, sacou? Quando eu Uhum, sentei para conversar com o Paulo, por exemplo, o Paulo Vieira, né, um cara que a gente admira, né, um sim, cara que a gente tem, né, a honra de poder ajudar nos projetos dele lá, de ser um cliente nosso e que, pô, é alguém que a gente admira, né? Cara, e eu sentar com ele e ele pegar ali o papel para escrever o que eu tô falando, por exemplo, entende? uhum, E não me botando num lugar para meio que me vangloriando disso, não. É tipo, sim, no sentido de daquilo ali me impactar de um jeito assim, caraca, meu irmão. Sabe? Um cara que eu considero muito maior do que eu e que uhum, escolheu a gente para ajudar ele num ponto do negócio dele que ele tem um desafio, entende? sim, É, e tantos outros, cara. Tantos outros, né? Caras que a gente admira, caras que, né? O próprio Flávio Augusto, né? Nas conversas que eu tenho com ele, muitas vezes eu tô falando ali, ele tá atento, ele, pô, ele pega, ele, né? Conversando uma vez, eu lembro um dia, um pós-Powerhouse, que ele me ligou, e aí, o que que você achou, tal, pedindo feedback e tal. Então, tipo assim, você vê que são pessoas o quê? Completamente humildes, entendeu? E que são mestres, que são caras gigantes, que são caras, pô, que a gente tem muita admiração e que poderia muito bem simplesmente ser alguém que tá ali naquela posição de, pô, eu ordeno, vocês obedeçam, sabe? uhum. E acabam tendo uma atitude completamente diferente dessa. Isso me inspira, me confronta também, para sempre me colocar nesse lugar, né? De, cara, eu posso aprender com todo mundo. Não é porque eu tenho uma posição X ou Y, não é porque eu tenho um conhecimento X ou Y, não é porque eu conquistei X ou Y que eu não vou sentar com qualquer pessoa e estar ali aberto para poder aprender, entendeu? Legal. Olhando, a gente fala muito, né, de negócios, né? E eu Uhum. queria ver de você, cara, um pouco da tua visão em relação a esse valor aplicado em todas as áreas da vida, né? Talvez no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito social. O que que isso também representa para você? Tá. A contribuição no sentido de doação, né, é algo muito forte para mim, né? Eu tenho isso como algo assim que eu sempre busquei nutrir isso. Uhum, Desde quando, cara, eu ganhava pouquinho, eu sempre nutri esse valor, né, da doação, do contribuir, algumas coisas que eu fiz, por exemplo, o primeiro recebimento que eu tive de consultoria, acho que eu nunca contei isso, né? Contei já pra você, assim, você uhum. sabe disso, mas nunca contei isso num podcast, né? Mas tipo assim, o primeiro recebimento que eu tive de consultoria, eu doei Uau. 100%, entendeu? Uhum, E aí, aquilo ali como um símbolo pra mim mesmo, entendeu? Pra mim, cara, eu tô doando isso aqui porque eu quero que isso aqui seja uma semente, né? Pra uma causa que eu acreditava e tal. Então, assim, eu quero que minha profissão contribua com essa causa, né? Foi esse símbolo, sabe? E lá na época da faculdade, sabe? Na época eu era da empresa Júnior, foi o primeiro recebimento que eu tive de uma empresa Júnior, né? E naquela época qualquer real fazia diferença, sabe? Então, uhum. assim, não era uma coisa que doou porque era pouco dinheiro, não, fazia diferença pra mim, né? Mas eu quis que aquilo ali fosse um símbolo
disso na minha vida, sabe? E desde então eu busco praticar esse princípio, né, da contribuição nesse sentido, né, de doar para causas que eu acredito, né, de fazer com que os recursos que eu recebo do meu trabalho, né, eles possam reverberar num outro nível para pessoas que têm uma necessidade maior do que as nossas, né, do que a minha. De alguma forma isso me preenche, entendeu? Me faz eu me sentir bem, me faz eu me sentir útil, me faz eu não utilizo isso como tipo uma ferramenta de marketing nem nada disso, mas eu vejo que quanto mais eu contribuo, mais eu prospero, entende? Uhum. Então isso é uma questão, contribuição nesse lugar. Outro nível de contribuição e de prática é contribuir com o meu tempo, né? Com o meu conhecimento, que é o que eu vendo. Eu vendo meu conhecimento, né? A gente vende o nosso conhecimento. Mas existem momentos de contribuição nesse conhecimento, né? Em vários níveis. O podcast é um nível, Sim. né? Tem uma finalidade financeira de negócio? Sim. Tem. Né? A gente, a partir do podcast, pessoas conhecem a gente, descobrem como a gente pensa, absorvem conhecimento, se aplicam para a mentoria, né? Tem link no episódio, né? A gente faz propaganda, tudo mais, beleza. Porém, é algo que eu não necessariamente precisava fazer, entende? Mas eu escolho contribuir, né? Outro nível de contribuição é a contribuição voluntária do conhecimento também. Por exemplo, as reuniões que a gente faz com pequenos empresários na nossa região, né? Que inclusive agora a pandemia acabou esfriando um pouco, mas que a gente fazia aqui no nosso escritório, sim. né? A gente quinta, fazia né? toda semana. Então, uma reunião, cara, que pessoas que não teriam condições de pagar pelos nossos programas, né? Muitos deles não teriam condições de arcar com, sei lá, uma mentoria, um grupo de mastermind ou alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente fica fora do orçamento das empresas deles, são microempresários ali, e caras que a gente escolhia doar o nosso tempo, a nossa mentalidade e tudo mais, né? Então isso também é um nível de contribuição, né? Contribuição a partir do nosso negócio também, né? Ações que a gente faz, né, com o nosso negócio, por exemplo, com pessoas da nossa equipe que vão em escolas públicas para poder dividir conhecimento. Eu mesmo já fui dar palestras, né, em escolas públicas. A gente tem uma ação ativa nessa direção para disseminar essa mentalidade empreendedora para que mais pessoas possam receber. E sem nenhum pitch de vendas, sem nada disso. Simplesmente para contribuir, para levar a mensagem mais longe, para, de alguma forma, despertar as pessoas para uma nova realidade, que é a realidade que a gente vive e que a gente conseguiu viver a partir de negócios digitais, né? Então, isso também é uma forma de manifestar a contribuição. Então, para mim, a contribuição ela se manifesta em vários lugares, assim, de vários níveis, né? O próprio estímulo à doação que a gente faz com os membros dos nossos programas mais premium, né? Porque tem gente que, cara, por incrível que pareça, né? Tem gente que não tem o costume de doar nada. Que doar não faz parte da vida dela, né? Mesmo o cara, às vezes, que faz muita grana. Que não tem as que tipo assim, não olha para doação como uma coisa assim nobre, que engrandece, que faz crescer, sabe? E a gente ter essa consciência e dividir isso, estimular alguém a fazer isso, para mim é uma manifestação da contribuição de uma forma ainda maior, entendeu? Legal, cara. Pegando aí, né, você teve e tem contato com muita gente, né, e compartilhou isso aqui dizendo que normalmente os caras grandes têm esse sentimento de, cara, se colocar numa posição de estar ali para aprender, né? São pessoas humildes, pessoas que talvez não tenham esse desejo de, eu mando, eu obedeço e tudo acontece. Eu queria saber duas coisas, né? A primeira se talvez você já teve isso e como que você reconheceu isso em você. Talvez esse sentimento de, eu
é o que eu faço e pronto, acabou, e parará, e, né, e se já aconteceu isso com você, se você reconheceu isso, e também, né, basicamente complementando isso, como que essa pessoa, talvez que tem esse tipo de comportamento, possa se enxergar e se ver numa posição de, cara, né, para eu crescer, eu preciso me colocar numa posição de aluno, eu preciso compartilhar, eu preciso estar com pessoas para eu conseguir avançar, porque se eu estiver sozinho, eu vou continuar, né, ou andando de lado, ou de certa forma eu vou pro buraco, entendeu? Fala aí, brother, momento jabá rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria, beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Tem uma história, né, que fala assim, não sei se é versículo, acho que é um versículo que fala assim, é melhor serem dois do que um, né? Porque se forem dois, sei lá, um pode cair, basicamente assim, né? Eu acho que esse versículo ele expressa um pouco isso, sabe? Tipo assim, é bom, né, andar dois juntos, né? Quando o Deus criou o homem, fala lá, né, que ele criou e viu que era bom, tal, criou o homem e viu que era muito bom, só que o homem estava sozinho. E isso não era bom, não é bom que o homem esteja só, entendeu? Aí ele criou a auxiliadora, a mulher. Então, em toda a história que a gente vai ver da humanidade, de tudo, cara, a gente vai ver o tempo todo essa relação, entendeu? Do ser humano junto com alguém para crescer. E existia um tempo que os homens criaram e formaram as cidades, né? Torre de Babel lá. E os homens unidos criaram uma torre para chegar até o céu. E aí Deus vem para confundir a língua dos caras lá, por quê? Porque eles juntos, ninguém ia poder parar eles, né? Isso é o que está escrito lá na história, sabe? Da Torre de Babel. E aí, independente se a pessoa acha que isso é uma metáfora ou é literal tal, mas o fato é que tem um ensinamento ali, né? Cara, um homem junto, ele é muito poderoso, entendeu? Se a gente for olhar em todas as profissões da antiguidade até, né? Como que era o processo de formação de alguém? Né? Normalmente a profissão passava do pai para o filho, né? E o filho via o pai fazer e fazia o que o pai fazia, né? Então, tipo, se o cara era carpinteiro, o pai era carpinteiro, o filho ia lá, ficava aprendendo, acompanhando, aprendendo e adquiria aquela profissão. Entende? Então, o tempo todo a gente vai ver em todo o desdobramento da história, se a gente for olhar, né, olhar na própria Bíblia, assim, que é um documento histórico também, você vai ver essa relação, né, do homem em comunidade, o homem se relacionando com outros. O homem tem um provérbio que fala, né, que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Né? Olha que doido, né? A sabedoria, que é um negócio que é meio que buscado, né, cara? A sabedoria, eu quero poder ter, né, que é mais do que o conhecimento. Onde que ela está? Ela está na multidão de conselheiros. Ou seja, se você for capaz de sentar para ouvir, você vai estar mais perto de tomar as melhores decisões, de tomar decisões sábias, de poder progredir. Então, ter essa consciência, aprender essas coisas e entender isso e aceitar, para mim é uma chave, cara. É uma chave, entendeu? Sinceramente, eu acho que quem escolhe andar sozinho é burro, entendeu? Sinceramente, com todo respeito aí, se você acredita que você consegue fazer tudo sozinho, mas é engraçado, né? Com todo respeito, você é um burro, né? Tipo, mas com todo respeito, você é um burro, cara. Porque não tem como, cara. A gente precisa, até pra vir ao mundo, a gente precisa de alguém. Olha que doido. Né? A gente não consegue fazer sozinho nada, nem nascer. A gente precisou de um pai e de uma mãe. Sacou? Pra nascer. Então, é muito
é muito pequeno, né? A pessoa achar que ela consegue galgar algum passo relevante simplesmente porque ela é um gênio, entendeu? Eu não acredito que existem gênios únicos, né? Tipo, Steve Jobs era um gênio. Cara, beleza, ele era um cara exemplar, um cara, tipo assim, uma personalidade que se destacou, né? Exemplar, nem sei dizer, né? Exemplo pra quem, né? Mas, tipo, era um cara que tinha um destaque, né? Tinha um destaque. Teve, marcou a sua história, a época, né? Agora, junto dele tinha um mundo de gente, né? Além do próprio Wozniak que estava ali, né, criando e tal, e tinha, além do, ainda falar, o Jobs e o Wozniak, era só eles? Não, tinha um monte de gente Tinha ali. um cara, eu esqueci o nome, mas né? era o design de produto também, que era um cara fora de série. Então assim, sempre tem, cara, se você cavar ali, você vai ver, entendeu? Então assim, não existe esse negócio, cara, não existe. Ninguém consegue, ninguém consegue destaque ou qualquer coisa sozinho, assim, sabe? Então, pra mim é uma... Quanto mais rápido alguém adquirir essa consciência e entender que, cara, junto ela é mais inteligente do que sozinho, melhor. Legal, cara. Você consegue trazer algum exemplo prático, assim, de o que essa pessoa pode fazer urgente, caso essa pessoa se reconheça nessa situação? Tipo assim, cara, normalmente acaba tendo um pouco do pensamento da seguinte forma. Não, eu preciso fazer sozinho, porque senão não vai. E tem que ser eu, tem que ser. E aí a pessoa se trava, né, de talvez buscar ajuda, buscar parceiros para fazer com que o projeto avance, mas continua travado ainda, né? Sozinho naquele desejo de querer fazer, né? Que na minha visão é nobre, mas querer fazer sozinho, que aí na minha visão acaba sendo uma decisão ruim. Você tem algum conselho que você possa, cara, faz isso, faz aquilo? Tenho. Primeiro assim, vamos trazer então para a realidade dos negócios digitais, pode ser? Ok. Que é o que a maioria da galera que escuta a gente está em busca, né? Então você que está ouvindo a gente, que é um profissional ou um empresário, né? Ou um médico, um terapeuta, um psicólogo, enfim, né? Um profissional liberal de um modo geral, ou um empresário, né? De um negócio físico ou um empresário de um negócio digital, né? Que está escutando a gente e que está preso naquele lugar onde não consegue delegar, né? Legal. Eu lembro de uma história de uma pessoa que eu acho que vai ajudar a descrever isso, né? Que era uma coach, você lembra dela, né? Uma coach que falou, só eu consigo entregar isso aqui, você lembra? Não Você lembro, não. Enfim, não vou expor o nome da pessoa, né? Porque eu não pedi permissão, né? Então, assim, todos os resultados e coisas que a gente conta, a gente pede permissão antes de dividir. Então, eu não vou expor quem é. Mas o fato é que ela estava num grupo nosso de mastermind e tal, e ela estava lá e ela falou isso no meio do hot seat, assim, eu acho que só eu sou capaz de fazer o que eu faço, não consigo delegar e tudo mais, né? E aí a gente foi e começou a mostrar para ela que, na verdade, ela estava equivocada, né? Porque se ela era alguém que formava outros profissionais, né? Como ela não poderia formar pessoas que pudessem, inclusive, fazer coisas melhores do que ela, né? Ela estava presa numa crença que limitava ela, né? Que era achar que ela era a única capaz de aplicar as próprias ferramentas que ela ensinava a outros a fazer, entende? Então, ter essa perspectiva, né? Em olhar e falar, cara, você faz algo muito bem, legal, você faz algo muito bem. É possível que você forme alguém que faça tão bem e até melhor, que eu acho que esse é o ponto. Porque, às vezes, o profissional, o técnico, ele acaba, e aí eu já passei por isso, agora trazendo pra mim, né? Eu já passei por isso, de achar assim, poxa, eu não vou conseguir alguém que faça isso melhor do que eu, entendeu?
Por quê? Porque eu, pô, me esmerei, eu dediquei minha vida a isso e tal. Então, aí entra um lugar de ego mesmo, entendeu? Uhum. De você olhar e falar, cara, eu faço essa coisa aqui tão bem que se alguém fizer melhor que eu, ele vai tomar o meu lugar, entendeu? Entra essa que é a loucura que entra, entendeu? Pode tomar o meu lugar. Mas e aí? E se tomar o seu lugar? Sabe? Tipo, aí vem uns... Então, mas aí não, mas aí eu vou perder, mas aí e pode virar meu concorrente. Aí, sabe? Tipo, cria-se um monte de um mundo, né? De possibilidades e de travas na nossa cabeça, muitas vezes, que impede a gente de crescer, cara. E aí é onde eu vejo, por exemplo, alguns grandes empresários que eles simplesmente não têm nenhuma habilidade técnica naquilo que naquilo que eles vendem, por exemplo. Tipo, assim, ó, imagina, se a gente não é médico, certo? Não é médico, né? Não somos médicos. Não. Apesar da gente ter um monte de mentorado médico e a gente, né, atender um monte de gente na área da medicina e tudo mais, e de ajudar esses caras, a gente não é médico. Mas imagina que nós fôssemos médicos e quiséssemos ter um hospital. Tá? Uhum. E aí você é um cirurgião fera, tudo hipótese aqui, você é um cirurgião fera. E eu sou, sei lá, um médico que atende muito bem, né? Um X. Um outro cirurgião, até porque Ué, cirurgião é não, muito... tudo bem, vai, beleza. E aí, cara, a gente toca o hospital, cria lá e tudo mais, e só a gente atende. Só a gente faz as cirurgias. O que vai acontecer com esse hospital? Vai ter um teto, né? Vai chegar num teto, que é a nossa capacidade produtiva de fazer as cirurgias. Né? Chegou nesse teto, se a gente não se abrir para colocar outros cirurgiões, vai ficar desafiador de crescer. Sacou? Aí você olha para um outro ângulo. Beleza, não somos médicos. Sei nada de medicina, mas quero abrir um hospital. Vou lá, abro um hospital. O que eu vou fazer? Cara, monta a estrutura, contrata os médicos e taca a ficha. E vai. E o outro, aí vai, contrata outro, vai e taca a ficha. E a gente vê isso acontecer, muitas vezes. Né? Em negócios, que são negócios que a pessoa ela não necessariamente domina aquela técnica, mas ela contrata, forma um time. E aí, cara, se eu contrato um cirurgião, o cara fala, ó, o corte tem que ser por aqui. Cara, você vai ter que confiar no cara, né? Vai falar, não, corta pra lá, sacou? Não, cara, não estudou essa parada, tu não sabe, entendeu? Então tem que ter um nível de confiança, né? Vai ter que ter. Agora, você não tem um limite. Porque Pode ter 5, 10, 15, 20. Exatamente. Então, pra mim, aí a gente entra nesse lugar aí, né? Que é, tipo, o medo de delegar, o medo de largar aquilo que você, muitas vezes, se sente preenchido, entendeu? Que você sente que você é importante por estar fazendo aquilo. E aí isso aí, às vezes, emperra o crescimento. Então, Legal. para mim, é começar a olhar o que você pode fazer para ter ao seu lado pessoas melhores do que você. Acho que responder essa pergunta é um bom começo. Legal. O que eu posso fazer para ter ao meu lado pessoas melhores do que eu? Muito bom, cara. Isso, tecnicamente, né? Se a gente vai para a linha, né, de estratégia, de marketing, também, né? Tá ali tendo pessoas te auxiliando, tendo pessoas acelerando esse crescimento, né? Sim. E na minha visão, por exemplo, se o teu desejo de crescer ele é grande, né? Se você tem esse apetite, você vê que você vai precisar romper com isso, né? Sim. E tem gente que escolhe talvez não romper com isso e continuar, né, dentro de uma estrutura ali, talvez sem uma escala muito grande, mas preenchido fazendo o que ama. Na tua visão, você vê alguma uma diferença em relação a isso? Acaba sendo uma escolha? Para mim é escolha mesmo, né? Se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente tem isso, né? Uhum. A gente tem um negócio consultivo,
onde o topo desse, né, o topo dessa consultoria é feito por nós. Nós somos os cirurgiões, né? Sim. Nesse caso, né? E aí um caminho que a gente optou por trabalhar é o quê? São preços mais altos, entendeu? Sim. Então, tipo, o preço da nossa cirurgia lá em cima é muito maior do que uma média de mercado por conta do know-how que a gente tem, né? E aí a gente escala para baixo, né? Através de treinamentos, de programas online gravados, através de acompanhamentos dentro de um processo estruturado, né? E aí a gente vai conseguindo fazer esse processo fluir nesse quesito, né? Show de bola, cara. Exatamente. Para finalizar, eu queria que você compartilhasse algo do seu coração para essa pessoa romper com isso e acelerar esse processo de crescimento e resultado. Tá bom. Tenha coragem de sentar na cadeira do aluno. É isso. Tenha coragem de sentar na cadeira do aluno. E saiba que você pode aprender com todo mundo. Todo mundo. Muito bom. Pegando um pouco, eu queria que você falasse, né? A gente estaria já caminhando para o final, mas veio isso aqui na minha mente agora, um pouco do... Por exemplo, às vezes a pessoa é um profissional, vou botar um médico, né? Cara, um médico tem lá 5 anos de faculdade, né? Ou 4 anos de faculdade, mas não sei quantos anos de residência, mais talvez uma vida de trabalho. E aí, às vezes, a pessoa vai para um novo ambiente, né? Ela vem para o digital. Uhum. E acontece que, né, todo aquele know-how técnico que aquela pessoa tem na sua especialização... Em qualquer profissional acontece isso. Então, para o digital Nada. zero, É né? zero, só um bebê. E ela precisa, de fato, né, ter esse entendimento. E eu queria que você falasse um pouco disso. Acho que eu acho que legal admitir que quando você está entrando num novo ambiente, é admitir que você é novato, cara. Novato, é botar mesmo a sandália da humildade. Uhum. É botar a sandália da humildade, sentar e falar, cara, aqui eu preciso aprender, né? E aí, quanto mais rápido essa chave virar, mais progresso tem, cara. Mais progresso tem. Um exemplo muito, muito, muito bom disso, cara, olha só, que legal esse exemplo, de um cliente nosso, o Jaime, cara. Uhum. O Jaime ouve o nosso podcast, deve estar ouvindo aí, ó. Falo de você direto, né, Jaime? Jaime sempre ouve os podcasts. E o Jaime, cara, pra mim, ele é um exemplo disso. Tipo, um cara que é um baita empresário, assim, uma empresa incrível, tal, grandona lá. E ele sentou com a gente na mentoria falando, gente, eu não sei nada. Não sei nada, eu quero aprender com vocês. Aí, aí abriu um programa dele lá, bombou, gerou resultado, aí depois, não sei nada, sabe? Uhum. Aí, ele abriu o próprio grupo de mastermind dele, lotou lá, fez um evento irado, deu uma palestra lá pra galera dele, foi maneiro pra caramba. E ele lá, cara, humilde, entendeu? Sim. Humilde, entendendo que, cara, ele tá aprendendo um novo mundo, cara, e já ajudando um monte de gente, enquanto tá aprendendo, mas por quê? Porque ele tem essa capacidade de, pô, meu irmão, eu tô aqui, esse ambiente é novo, eu preciso aprender, eu preciso estar junto com quem sabe desse negócio, com quem domina isso, apesar dele dominar coisas que a gente nem imagina. Sim, dono de uma Aspectos, fábrica, né? industriais, tal, não sei o quê, um negócio, pô, gigante, né? Uma indústria gigante lá, uma fábrica, tal, uma fundição que ele tem, né? Um negócio muito doido lá. Então, assim, e domina todas aquelas coisas, mas no digital tendo a capacidade de falar assim, cara, isso aqui eu não domino, eu quero aprender, entendeu? Então, acho que essa disposição, seja como Jaime. Muito bom. Seja como, pode ser a Hashtag, seja como Jaime. Seja como Jaime. Show de bola, show de bola. E você que está, né, assistindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu joinha, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, também se inscreve. E é isso, o que esse cara precisa fazer? Cara, o que esse cara precisa fazer é dar um print na tela agora, marcar @PHM Quintanilha
Show de bola. E marcar arroba Marcos Eduardo JR com a hashtag Seja Como Jaime. Seja Como Jaime. Show de bola. E a gente vai saber que você veio Veio especificamente desse podcast, tá? É isso aí. Como eu já falei, se inscreve para você não perder as próximas atualizações e até o próximo podcast. Valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte, aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar e escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né, um produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do 0 ou pode estar faturando 1 milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre 0 e 1 milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo. Beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!